Amém? Graças a Deus. Então eu queria que abrisse a Bíblia lá em 1 João 4, que é o texto base da Festa das Cabanas. E aí está em Mogi também o Ministério de Dança lá com as meninas, umas meninas abençoadas, viu, irmão? Graças a Deus. A nossa igreja tem crescido lá também, crescido aqui também, em pouco tempo. Se a igreja continuar crescendo assim, Celcinho, até o fim do ano, provavelmente, nós vamos ter que buscar um outro galpão, porque esse aqui vai ficar pequeno para a glória do Senhor, amém? Mas vamos lá, vamos fazendo tudo que a gente pode fazer pela casa de Deus. A gente começa a atingir mais os objetivos a qual Deus colocou em nossos corações. O que tem que ser feito sempre é você fazer tudo com diligência. Na Festa das Cabanas, em março do ano que vem, que é esse sim a data certa. Essa aqui não foi feita na data certa, porque por 2 anos a igreja estava fechada. Mas para março do ano que vem eu já vou ter uma ajuda muito forte para fazer a Festa das Cabanas comigo, que é o seu Fernando. Já conversei com ele, eu falei, o ano que vem o senhor vai me ajudar? Ele falou, vou. Então eles, mais que ele, acho que aqui não tem ninguém que conheça dessa parte de arrumar. Ele tem uma especialidade nisso, ele vai me ajudar. A gente tem muita coisa daqui até o fim do ano. A Igreja Evangélica Ajas não pode parar como nunca parou. Fecharam as portas, mas a igreja nunca fechou. A igreja ficou aberta em vários lugares, várias casas. Nós fizemos live, nós fizemos tudo o que dava para nós fazermos. Hoje estamos colhendo os frutos daquilo que a gente lutou nessa perseguição grande e tremenda que a igreja sofreu. Claro que não foi só a nossa, mas eu estou aqui na Igreja Evangélica Ajas e sou aqui que falo. Nós tivemos um ano muito difícil, viemos de 2020, 2021, 2 anos muito difíceis. Agora estamos começando a abrir caminho para novos horizontes. A igreja tem crescido, como eu já disse, tanto aqui quanto em Mogi. A gente tem se fortalecido cada vez mais. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de falar com a igreja hoje. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não vou conseguir fazer só. Eu não vou conseguir ir mais longe. Eu não vou conseguir. Eu preciso de cada um individualmente. Dá para entender isso ou não? Do seu esforço, da sua força, do seu algo mais. Pastor, mas eu faço o meu melhor. Se você já faz o seu melhor, só continuar. Mas se você não estiver fazendo o seu melhor, eu peço para você fazer. Existem amigos que só você pode chegar, eu nunca vou conseguir chegar. Existem pessoas da sua família que eu nunca vou conseguir chegar, só você que pode chegar. O fim se aproxima. Isso já não é mais para nós só um texto, algo que a gente fala e joga. Não, está acontecendo. O fim está acontecendo. A igreja tem as festividades dela, tudo. Mas olha, irmão, tem muita gente precisando de Jesus. Eu vou falar a palavra que Deus colocou no meu coração. E agora eu vou começar aquilo que Deus me deu. Na segunda-feira o pastor Adalto pregou aqui muito bem. Na terça-feira o pastor Ricardo também pregou muito bem. Na quarta-feira veio o Bruno para cá, também pregou muito bem, graças a Deus. Depois nós tivemos aquela festa com o pastor Odair, né? O pastor Odair sempre o pessoal fala aqui, né? Festa das Cabanas, sem o pastor Odair não dá, né? Que é isso mesmo. Ele faz a festa mesmo. Aí na sexta-feira nós tivemos o pastor Lucas.
pastor Lucas é uma bênção também, pregou muito bem. Ontem estávamos com o bispo Clemaíra aqui também, foi uma boa mensagem. Todos eles falaram de alguma forma o texto que nós vamos ler agora. 1 João 4, versículo 4, na parte B do versículo diz assim: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Todos eles falaram do Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, todos eles falaram disso, e falaram muito bem, mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não estou aqui para fazer uma mensagem para vídeo, apesar da gente estar gravando, desde de segunda-feira, uma bênção, Giovanni, a esposa dele ali, muito bom, vocês são muito bons, vocês me alegram muito o meu coração estar aqui. Eu conheço o Giovanni faz uma semana, acho, uns 15 dias, mais ou menos só, né? Ele filmou, irmão, o aniversário de 1 ano da Camila, de 1 ano. É mais do que um prazer ter você aqui, amém, eu agradeço a Deus por isso, mas eu não estou aqui para isso hoje. Eu estou aqui para falar para você o que Deus queima o meu coração desde que a igreja abriu. Desde o começo do mês de agosto. Deus está querendo salvar. E não existe. Vocês me conhecem, sabem que eu podia trazer uma palavra rebuscada, uma palavra isso. Não foi para isso. Hoje não. Se vocês quiserem, até na sexta-feira, no domingo que vem, eu prego a mesma mensagem aqui, nós fazemos uma busca pela palavra do Senhor, você vai ver quanta coisa bonita. Mas a verdade, irmão, é que muitas pessoas ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. E se não aceitar Jesus como Salvador, elas não têm entrada no céu. Quando João escreve esse versículo, ele está falando de muitos problemas que a igreja enfrenta. E aí, até no começo do texto, eu não vou ler, não vou ficar lendo isso, vou relatar para vocês, porque eu não quero ficar estendendo essa parte. Mas João está falando para provar os espíritos que vêm. João está dizendo para falar assim: o espírito que não confessar Jesus, esse é o espírito do anticristo. Aquele que não fala que Jesus vem em carne, esse tem o espírito do anticristo. Ele está falando desse tema, é isso que ele está falando. Quando ele chega no versículo 4, ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando ele fala essa frase tem um contexto. Nós não íamos ser enganados de maneira nenhuma, porque maior é o que estaria dentro de nós. E é maravilhoso. Não sei qual dos pregadores, me desculpa, mas veio aqui e falou quanto Deus vai lhe guardar porque você está nele. Quanto Deus vai lhe abençoar por você estar nele. Muitos falaram isso. Mas nenhum falou, porque ficou para mim mesmo falar. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, para você ser a mão de Deus estendida, para você ter a mão de Deus, para que as pessoas possam chegar até Jesus. Pastor, mas é difícil o evangelismo, é difícil você evangelizar, levar a palavra, é difícil. Mas João disse que nós já tínhamos vencido, porque maior é o que estaria dentro de nós. Então eu vou para conquistar. Eu nunca na minha vida, eu tenho 21 anos que eu prego a palavra do Senhor. Eu nunca na minha vida desencorajei ninguém. Eu posso ter disciplinado. Eu
posso ter dado bronca, posso ter sido até severo, mas nunca eu tirei a confiança de alguém. Que eu sabia que essa confiança é o que geraria fé para quando a pessoa estivesse no embate, porque quando você vai falar com uma pessoa que está fora da presença de Deus, não está em Jesus, existe uma guerra no céu entre anjos e demônios, querendo aquela alma, que os demônios querendo que ela se perca, e os anjos de Deus acampados ao redor daquele que o teme e o livra. Ou não sabes, vós são anjos ministradores, que foram alocados ao ministério daqueles que hão de herdar a salvação. O que Deus mais quer é a salvação de uma alma. Foi Ele que fez. Você nasceu primeiro no coração de Deus. Não é você só aqui não, é quem vai me escutar, é para o Ricardo aqui, para o André, para o Giovanni, para o Léo, para todo mundo, para aqueles que estão me escutando ou vão me escutar. O que de onde você nasceu em primeiro lugar foi no pensamento de Deus. Você veio dele e ele almeja que um dia você volte para ele. Por isso não existe nada entre mim e Deus. Não pode ter. Não pode ter uma religião. Religião nunca levou ninguém para o céu. Religião encaixota. Religião é assim: se você não orar do meu jeito, você não serve. Religião é assim: se você não se vestir como eu me visto, você não serve. Se você não falar do jeito que eu falo, você não serve. Isso é religião, isso não é Jesus. Jesus não veio deixar religião nenhuma, porque não tinha religião para intermediar, tinha que ser Ele próprio. Como é que eu posso herdar o céu por alguma coisa feita por homens? Não dá. Eu preciso entender que se eu não tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho que direcionar minha vida para isso. Eu não vou pegar. Mas Marcos diz assim, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por que usa o nome e a palavra criatura? Porque todos são criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Criado por Deus, todos são filhos só quando aceita Jesus. Tem gente que vai falar assim: mas não é nós que aceitamos Jesus, é ele que aceita nós. Não, está errado isso. Está errado, e quem falar isso está errado. Porque ele respeita, ele ama tanto você que respeita a sua posição. Se você nunca quiser aceitá-lo, é um direito que ele te dá por tanto amar você. Ele prefere ser rejeitado do que perder o amor por você. Ele prefere ser rejeitado. E quantos não estão rejeitando ele? Não, é que eu sou espírita, é que eu sou católico, é que eu sou evangélico, é que eu sou gospel, é que eu sou não sei o quê. Isso tudo não vale nada. Nunca valeu, nunca vai valer. Porque Jesus não quer isso. Jesus não falou a frase assim, vinde à igreja evangélica Ajas e ela te aliviará. Ele falou isso? Ele falou assim, vinde à igreja e você será livre. Foi isso? Claro que não, é vinde a mim. Quando essa palavra é falada, vinde a mim.
Tem uma coisa em particular, é uma coisa assim, ó, eu te amo tanto que eu quero você em mim. Não é possível que as pessoas não percebam isso. O quanto Ele quer salvar. Hoje de manhã eu estava vendo uma pessoa falar, um pastor falar sobre entristecer o Espírito Santo. E ele falou lá de, nós entristecemos assim, 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 assim. E aquilo foi me angustiando. Falei, nossa, mas... eu até entendo que isso entristeça o Espírito Santo. Mas o que mais entristece Ele é saber que tanto Ele te ama e tão pouco a gente dá para Ele. E eu não estou falando isso para você. Não. Sabe por quê? Os que estão aqui na minha frente, eu não conheço todos, porque hoje tem visitante na igreja, mas todos, a maioria que estão aqui na frente, se hoje for o último dia da sua vida, amanhã você está na glória com o Senhor. E é gostoso isso, não é? Você saber que você vai receber o melhor abraço do mundo. Você vai receber o melhor beijo do mundo. Você vai olhar ele de frente e não vai morrer. Isso já é grande coisa. Nós vamos ver Deus face a face. É lindo. Mas tem gente que, se hoje for o último dia, vai viver numa tormenta para sempre. Nunca mais vai sair de lá. Nunca mais vai sair daquele lugar. Um teólogo antigo disse que era o povo do esquecido. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse que será lançado no inferno o diabo, a morte. Será lançado no lago de fogo o inferno, a morte, o diabo e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Você imagina nesse dia? Se a gente tiver o coração que Jesus tem, se a gente tiver o entendimento que Jesus tem, em outras palavras, João falou assim, mais forte é o que há em vós do que o que está no mundo. No seu coração tem compaixão aí. Você não vai deixar essa palavra cair, não. Seu coração deve estar assim, ó. Eu vou dar o meu melhor. Para que aquelas pessoas não vão para aquele lugar. Voltando para Marcos 16, o versículo 15, diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí dá uma receita. Quem crê e for batizado será salvo. Crer no Senhor Jesus é fazer uma confissão. Só isso? Não. Crer no Senhor Jesus é crer na palavra dele. A confissão é importante, porque Jesus falou que você tem que confessar ele na frente dos homens, para você mostrar que você não se envergonha dele. Então a confissão é importante, eu sei que é importante, mas a confissão sozinha não faz. Você tem que estar no seu coração de você servir o que a palavra do Senhor fala. Antes de eu continuar, eu preciso fazer uma pergunta para você. Alguém aqui se arrepende de ter aceitado Jesus? Se você se arrepende, preste atenção, se você se arrepende, levante a mão. Você percebe que ninguém levanta a mão? Deixa eu te contar uma história, por que ninguém levanta a mão. Você sabe que o tabernáculo, quando era feito, ele era feito por 7 peles de animais. Quando se cobriu o santo lugar no tabernáculo, não no templo de Salomão, mas no tabernáculo, a primeira pele que se punha era de golfinho. Você sabia disso, não? A última pele que se punha por cima de todas as peles era de camelo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, você já viu pele de camelo? É feio, não é? É marrom, é meia torta, meia peluda, meia suja, não é meio assim? É a pele que ficava por cima. Mas quando você entrava dentro do santo lugar, você olhava de dentro assim, a primeira pele que tinha sido posta era a pele de golfinho. Você já viu pele de golfinho? Você sabe o que isso representava? Você sabe o que isso representava, Giovanni? Que quando você olha por fora é feio, porque a igreja só é bonita quando você está dentro. Então por isso que ninguém levantou a mão. Porque se alguém levantasse a mão é porque estava vendo de fora. E de fora o que você vê é a pele do camelo. Mas de dentro você vê a pele de golfinho. Você vê o quanto é importante estar em Jesus. Quem crê e for batizado. Crê é isso, batizado. Tem gente que fala assim, ó, mas batismo, eu já me batizei, eu também me batizei. Quando eu tinha 7 anos com estilingue no pescoço. Estava matando passarinho, arrancando a cabeça deles na pedrada, me levaram para batizar na coroinha. Ó. Não estou desdenhando, não. Batismo quer dizer arrependimento de pecado. Você acha que eu me arrependi? Você acha que se o sacerdote lá na hora falasse para mim assim, você se arrepende de ter arrancado a cabeça dos passarinhos aí? Eu falo, me arrepender do quê? Quando terminar aqui eu volto a brincar. Você imagina uma outra criança, menor, como é que pode se arrepender dos pecados? Não se arrepende. Então entrar no batismo nas águas, não é só entrar na água. Batismo quer dizer arrepender. Batismo é dizer assim, ó, eu não quero a vida que eu tenho agora, eu quero a vida em Jesus. É isso que é batismo. As pessoas entendem o batismo como se fosse só um sacramento, e não é. Ali está morrendo o espírito do homem. Quando entra para dentro da água, faz o sentido de sepultamento. Se sepulta a pessoa como se ela tivesse morrido. Romanos 6 diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma, nós que estamos mortos. Nós que estamos mortos para o pecado, por quê? Porque nós morremos naquele dia, e a nossa vida eterna continua naquele dia. É onde Jesus disse em João 3, é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemo já era um homem velho, mas teve que nascer de novo. Nicodemos era o principal da sinagoga, era um fariseu e o chefe dos fariseus, mas tinha que nascer de novo. Nicodemos possivelmente podia ter a sua vida financeira resolvida, mas tinha que nascer de novo. Você sabe por quê, Renatinho? Porque Jesus disse que se a pessoa não nascer de novo, ela não herda o reino de Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro aqui, mas você nunca vai herdar o reino de Deus, se você não nascer de novo. Então a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será? Salvo. Então tem que fazer? Tem. Eu tenho que garantir minha salvação. Então quando aquela palavra salvo é dita, não é salvo, somente salvo do pecado. Não é somente salvo e livre. Quer dizer que meu nome agora está escrito no livro da vida. E depois que o meu nome estiver escrito no livro da vida, aquele texto em Apocalipse que fala que todo aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Eu estou livre daquele dia. Antes só de eu continuar.
Você não pode achar que isso é brincadeira. Você não pode achar que isso é só uma conversinha de pastor. Porque eu posso garantir para você que eu estou realizado como pastor. Se Deus quiser me tirar daqui hoje, pode me tirar à vontade, vou feliz embora. Tudo que eu tinha que fazer na obra do Senhor, eu fiz em todos os setores da obra. Eu, quando fui obreiro, fui um dos melhores obreiros que tinha dentro da igreja. Eu, quando eu fui consagrado a diácono, eu fui um dos melhores diáconos dentro da igreja. Eu, quando fui presbítero da igreja, eu cuidava da igreja como se ela fosse a minha casa. Fui um dos melhores. E como pastor, eu tento ser o melhor que eu posso. Fiz tudo, já fui usado em praticamente todos os dons. Já fui usado para pregar a palavra para uma pessoa como para a multidão. Já cantei, louvei em praças, já preguei em praças, já fiz tudo que um homem pode fazer. Se eu for embora agora, eu vou feliz. Não é uma pessoa, 2 ou 3 convertidas na igreja que vai fazer, eu vim aqui para mudar tudo, não. Mas se essa pessoa que está me ouvindo, e eu sei que está, aceitar o Senhor, ela muda completamente a vida dela. E mesmo que nada mais aconteça, só da pessoa estar com o nome escrito no livro da vida já é grande coisa. Porque você imagina você escapar daquele lugar? Hein, Celcinho? Você imagina escapar daquele lugar? Do povo esquecido? Dos que nunca mais vão sair de lá? Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho condições de falar tudo o que o senhor fala. Ora, eu tenho condições de falar porque eu faço isso há 21 anos. Você nunca vai ter 21 anos falando se você não começar. Podia testemunhar aqui o primeiro dia que o pastor Ricardo pregou. Pregou não, batia um joelho no outro. Suava que nem não sei o quê. A igreja lotada. Eu, a Simone, Moisés e a Lana. Essas eram as pessoas que ele estava pregando. Olhava para mim e falava assim, está difícil, né, irmão? Mas 21 anos depois nós estamos aqui. Estava difícil. Mas 21 anos depois nós estamos aqui. Você pode me colocar, eu, ele, qualquer lugar. Nós vamos morrer lá em cima, se precisar. Mas nós não vamos entregar, não. E você sabe por quê? Mais forte é o que está em mim. Porque homem não tem poder nenhum, não. Homem não tem poder nenhum, não, para fazer nada. Homem só tem um poder. A vontade dele. Por isso ele disse, se quiser e me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Você tem que querer. Se você não quiser Jesus, Ele não vai lhe obrigar. Isso é para qualquer um. Eu preciso aceitar Jesus. Preciso ser batizado nas águas. E eu já lanço o desafio, porque acho que foi na terça-feira que você falou isso aqui. Eu só vou reforçar o que você falou. Se você quiser se batizar hoje, eu te batizo hoje. Porque comigo não tem tempo para batizar. Aqui não tem conversa não. Batiza a qualquer hora, qualquer minuto. Não sei se Jesus vai voltar amanhã. Mas é necessário nascer de novo. Tem um terceiro passo, que ele não influencia para a salvação. Mas ele faz com que você preserve a sua salvação.
Para ser salvo, você precisa aceitar Jesus, aceitar a palavra dele e ser batizado nas águas, para remissão dos pecados, como diz em Atos 2, recebendo o nome de Jesus. E aí diz a Bíblia: e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou terminar. Dom do Espírito Santo, o Espírito Santo em mim, o presente de Deus, a parte medível de Deus dentro de mim, aquilo que eu posso suportar de Deus dentro de mim, para que eu não estoure, não exploda, não morra. Então, uma quantidade de Deus. Depois eu vou buscando mais, Adrianinho, mais e mais e mais e mais Deus. Eu vou me enchendo, até ter a totalidade do meu ser entregue a Ele. Também conhecido como a plenitude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O batismo em fogo. Por que é importante o batismo em fogo? Por que é importante a plenitude do Espírito? Por que é importante isso? Porque todas as ciladas que o diabo fizer contra a sua vida, o Espírito da verdade que te encaminharia em toda a verdade vai te livrar. Se vier agora um acidente, vai livrar. Se vier agora um problema, uma pandemia, vai livrar. Se tiver um problema financeiro, vai livrar. Porque você vai aprender a ouvi-lo. E ele vai ser seu guia, seu ajudador, seu amigo fiel. Que a tradução do consolador, no grego, não é só consolar. É ajudador. Amigo. Cuidador. Então, o Espírito da verdade, e disse Jesus que o mundo não pode ter. Não pode ter, porque rejeitou Ele. Está rejeitando Ele, então não pode ter, mas vós tem. Que Ele habita em vós. Aí quando vier qualquer problema, o apóstolo Paulo disse para nós dizermos assim, ó, diz o fraco, eu sou forte. Por que diz o fraco, eu sou forte? Por que isso? Filhinhos, vós sois de Deus, e já os venceste, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Você entendeu que não é só uma questão de, eu vou para a igreja. Percebeu que não é uma questão assim, é legal. É uma questão espiritual. Quem não aceitar Jesus como Salvador, corre o risco de fechar os olhos para esse mundo aqui, a qualquer momento. E acordar num lugar onde nunca mais vai sair. Pastor, você está falando isso para amedrontar? Não, é a palavra de Deus que fala isso. A igreja evangélica, às vezes, nunca exigiu nada de ninguém. Isso é uma coisa que a gente carrega desde que eu comecei a igreja na sala da minha casa. Nunca obriguei nada de ninguém. Mas também você não pode me obrigar a não falar. Então o que eu tiver que falar aqui eu vou falar. O que eu tiver que ensinar eu vou ensinar. O que Deus colocar no meu coração para me falar eu vou falar. Esse é o compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu tenho só mais uma parte para ler, depois eu vou terminar. Mas eu queria que você se preparasse para uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu não sei, porque tem muita gente que está visitando a igreja hoje, não sei se já aceitaram Jesus, eu vou fazer o apelo. E também vou fazer o apelo para aqueles que estão distantes do Senhor, que querem
reconciliar. Por que reconciliar? Porque a pessoa às vezes pode ter aceitado Jesus, mas está fora dele. E estando fora dele, está na mesma condição de que ninguém teve. Como se estivesse no mundo. O lugar é o mesmo. O fim é o mesmo. Então precisa se reconciliar com o Senhor. Depois de se reconciliar, a pessoa está no caminho de novo com o Senhor. Aí é só continuar. Nesse momento, quando eu fizer, você vai perceber que endurece. A oração endurece. Não que ela seja feita com dureza, mas você percebe que começa uma batalha instantânea. Todas as vezes que eu faço isso, eu conclamo as intercessoras da igreja para orar. E não é orar por mim, eu estou salvo. Mas é orar para que a gente possa vencer essa guerra que se travará. E eu não tenho medo de guerra não, viu, irmão? Não tenho não. Se precisar, a gente luta quanto tempo for. Deixa eu passar para a última parte. A vida de um pastor, ela pouco é compreendida. Porque o pastor vive uma vida cheia de gente, mas sempre só. O pastor vive sempre sorrindo, mas muitas vezes sangrando. O pastor tem que lutar a luta de todo mundo, e quando ele está lutando, ele luta só. Ele não luta, dificilmente alguém está com ele na luta. Todo mundo pode falar dos seus problemas abertamente, menos um pastor. Então a vida de um pastor é difícil. Não estou reclamando, porque eu amo fazer isso aqui. Estou no melhor lugar onde eu podia estar. Não queria estar em outro lugar agora. A não ser que você queira comparar com o céu. Aí eu queria sim, mas fora o céu, não queria estar em outro lugar. Queria que nossa igreja tivesse culto de 3, 4 horas, porque eu gosto de ficar na presença de Deus. Mas a coisa que mais dá alegria no meu coração é quando Deus refaz a vida de uma pessoa por completo. Olha, o pastor Lucas não conseguiu trazer, por exemplo, a mulher dele e o filho dele aqui. Eles não podiam ter filhos. E no última festa das cabanas que teve, a mulher dele já estava desistindo, porque ela já tinha feito todos os tratamentos. Eu e a Simone oramos por ela aqui. Foi no dia que ele estava ministrando, ele estava falando, e eu falei, continua orando aí, pastor. E eu pus a mão, a Simone pôs a mão na barriga dela. 2 meses depois ela fez um teste de gravidez, ela estava grávida. Ela ligou para mim chorando. Falou, pastor, você não acredita? Eu falei, eu acredito sim. Nem sei o que é, mas esse negócio de não acredito eu não falo. Você não acredita? Eu acredito sim, seja lá o que for. Eu estou grávida. Eu falei assim, mas você esperava outra coisa? Quem colocou a mão na sua barriga naquele dia, não foi eu. Não foi a Simone. Foi Deus. Reformada a vida, eles estão felizes. O menino, ele contou para mim que o menino pega o violãozinho e traz para ele, assim, para ele cantar para ele. Ele tem que cantar uns 2, 3 louvores para o menino. Quando você pega a vida de uma pessoa que estava com o seu casamento destruído, e depois Deus refaz o casamento. Quando você pega um garoto, um menino que estava nas drogas, estava lá todo amarrado lá, pelas hostes do inferno, e resplandece. Isso é bom demais. Esse é o pagamento. E é esse pagamento que eu queria que cada um de vocês, a partir de hoje, começasse a receber.
Eu não quero mais, Celcinho, subir aqui e falar assim, olha, esse ano Deus me usou. Eu queria que todo mundo subisse aqui e falasse, esse ano Deus me usou. Eu não acho que ninguém é melhor que ninguém. Acho que se um conseguiu fazer, todos conseguem. Amém? Graças a Deus. Eu queria agradecer a todos que fizeram parte da Festa das Cabanas. O Wesley, que fez uma comida boa lá. A Vitória, que quis falar que foi tudo, a ordenação dela. Mas a comida estava boa, viu? Boa. Você vê os pastores comendo, mas comeram para valer mesmo. Para valer. O cara estava de regime e perdeu o regime. Estava bom. Todos que fizeram parte, tocaram, cantaram, todos que se dedicaram, um grupo de louvor, as meninas dançando, Simone, que por trás, pelos bastidores, fez tudo. Eu agradeço a Deus, só isso. E, como falei o ano passado, eu vou falar agora. Ninguém tem uma igreja que nem eu tenho. Ninguém. A igreja daqui, a igreja de Mogi, ninguém tem uma igreja que nem eu tenho. Graças a Deus por isso. Uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja que pulsa, uma igreja que não está morta, é uma igreja que faz mesmo. Graças a Deus por isso. Todas as pessoas que chegam aqui falam a mesma coisa. Fala todas as vezes que a gente vai na igreja. A gente é abraçado pelos irmãos. A gente é recebido por eles. É uma delícia, é gostoso. A gente sente a presença de Deus quando está na porta da igreja. E assim a gente vai caminhando. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.